Olá, meu nome é Raquel Bittar e eu apresento o podcast Gestão Empresarial, onde abordo temas e livros interessantes na área de administração. O tema dessa temporada é liderança, uma leitura e análise do livro Gestor pela Primeira Vez, escrito por Lauren Belker e companhia. Hoje, vamos falar sobre o capítulo 7, o trato com seus superiores. O capítulo 6 discutiu a atitude de um gestor em relação a seus funcionários. Também é importante que gestores prestem atenção à sua atitude em relação aos superiores. Seu sucesso futuro depende tanto de seus subordinados quanto de seus superiores. Se você acabou de ter uma grande promoção, pode estar se sentindo grato em relação ao seu chefe. Você também pode estar satisfeito porque os executivos sêniores foram perceptivos o bastante para reconhecer seu talento. Mas suas novas responsabilidades exigem de você um novo nível de lealdade. Afinal de contas, agora você é parte da equipe de gerenciamento. Você não pode ser um membro efetivo de uma equipe a menos que se identifique com ela. Lealdade com eles. A lealdade a empregadores se tornou menos comum. A lealdade cega nunca foi uma boa ideia, mas ser leal não significa vender sua alma. Supostamente, sua empresa e seu chefe não querem explorar a sociedade. Se quiserem, não merecem sua lealdade. Mais importante, você não devia estar trabalhando para eles. Então, vamos supor que você esteja convencido de que o propósito de sua empresa é honrado e você está satisfeito em ser associados ao objetivo dela. O tipo de lealdade de que estamos falando tem a ver com efetivar políticas ou decisões que sejam moralmente válidas. Vamos supor que sua posição na empresa permita alguma participação nas decisões relacionadas à sua área de responsabilidade. Não seja o tipo de gestor de mente estreita, cujas recomendações são projetadas para beneficiar apenas sua própria área de responsabilidade. Quando isso acontece, seu conselho vai ser desacreditado e, com o tempo, não vai mais ser procurado, porque ele não reflete uma perspectiva ampla. Se você faz recomendações de base ampla e consistentes com o bem maior da empresa, seu conselho vai ser visto como mais valioso e vai ser buscado com maior frequência. O importante aqui é que sua contribuição ao processo de tomada de decisões possa ir além de seu próprio nível gerencial. De vez em quando, uma decisão ou política vai ser estabelecida, estando diretamente contrária às opiniões que você expressou. Espera-se que você apoie essa decisão ou política, e você pode até ter de implementá-la. Se você já não sabe, pergunte a seu chefe por que a decisão foi tomada. Explique a ela que você gostaria de entender o raciocínio por trás da decisão para que possa implementá-la melhor. Descubra que considerações importantes entraram na formulação da política e nos processos que levaram à decisão. A filosofia de seguir cegamente o líder não se mantém no mundo de hoje. Ainda assim, muitos gestores e executivos superiores desejam que a lealdade cega ainda existisse. Se você vai fazer um trabalho de gerenciamento relevante, tem o direito de entender as razões por trás das principais decisões e políticas da empresa. Talvez seus gestores sigam a autoridade mais alta cegamente e protejam a informação sobre os níveis superiores de gerenciamento como se fosse ultra secreta e você fosse o inimigo. Se essa é a abordagem deles, eles estão cometendo o erro mencionado no capítulo 6, de não fornecer a informação de que você precisa para ser eficaz.
Mais uma vez, o vazio da informação vai ser preenchido, dessa vez por você. Infelizmente, você vai ter que se adaptar à preferência deles para reter informação. Se é uma política que afeta outros departamentos sobre os quais você precisa de informação, você pode conseguir descobrir com pessoas em seu próprio nível organizacional nesses departamentos. Se um amigo do departamento X tem um chefe que compartilha informação abertamente com os funcionários, pode ser relativamente simples descobrir o que você quer saber com seu amigo. Você tem responsabilidade. Quando trabalha e se comunica com seu gestor, você tem muitas responsabilidades na construção de um bom relacionamento com ele. Você precisa fazer o seguinte: 1. Manter seu gestor informado de seus planos, ações e projetos. 2. Respeitar o tempo de seu gestor e tentar marcar encontros ou reuniões de acordo com a convivência dele. 3. Estar bem preparado. Apresentar seus argumentos e preocupações de maneira lógica e objetiva. E ter exemplos e fatos para apoiar o que você está dizendo. 4. Estar disposto a ouvir o ponto de vista do seu gestor. Ele pode ter experiência ou informação que você não tem e que o levaram a uma conclusão diferente. O trato com um gestor difícil. Nós não vivemos em um mundo perfeito. Por isso, em algum momento em sua carreira, você pode se ver na posição desconfortável de subordinado de um gestor difícil. Alguém que não está fazendo um bom trabalho de gerenciamento, ou pode ser uma pessoa simplesmente desagradável. Infelizmente, você não pode demitir um chefe incompetente, por mais que você gostasse de fazer isso. Vamos ser francos. Se um gestor é difícil há muito tempo, você tem que se perguntar por que permite essa situação. Se todo mundo na organização sabe que é horrível trabalhar para essa pessoa, por que os níveis superiores de gerenciamento permitem que a situação continue? Em contrapartida, se todas as outras pessoas no departamento acham que o gestor está fazendo um grande trabalho e você é o único tendo problemas, essa é uma situação diferente. Se você é novo no departamento, pode dar a isso algum tempo, não reagindo depressa demais. O problema pode se resolver se você fizer um trabalho excelente e não for extremamente sensível. Você pode descobrir que é estilo, não substância. Se sua gestora está realmente causando problema a você ou a seus subordinados diretos, você sem dúvida precisa fazer alguma coisa em relação a isso. E você tem algumas escolhas viáveis. Dependendo do ambiente político e da cultura da sua organização, certas estratégias podem funcionar melhor que outras. De imediato, você deve tentar se comunicar diretamente com a sua chefe. Conte a ela o que está acontecendo. Explique de maneira profissional e diplomática como seus comportamentos, políticas ou ações estão tendo um grande impacto no negócio. Fale sobre a organização, não a pessoa. Comece a discussão com uma afirmação construtiva e sem julgamentos morais, como, por exemplo, dizer: nós podemos estar perdendo algumas oportunidades de sermos mais eficientes. Por exemplo, suponha que sua gestora esteja dando para sua equipe instruções diferentes da sua. Isto está causando atraso em remessas e reclamação dos consumidores. Preocupações importantes. Mesmo que ela não goste de ouvir, sua chefe deve apreciar sua objetividade em destacar esse problema. Superiores frequentemente não percebem que podem estar fazendo algo que não ajuda. Eles precisam de feedback.
Você sempre deve tentar se encontrar com seu chefe com regularidade para discutir quaisquer questões que precisem ser resolvidas. Se o seu gestor não acha que essas reuniões são necessárias, você deve insistir. Tente explicar como a comunicação regular pode evitar que problemas cresçam e ajudar a tornar os dois mais eficazes. A outra coisa, se não lhe designarem um mentor, você deve a si mesmo encontrar um. Você precisa de alguém dentro da organização que seja respeitado e tenha conhecimento da dinâmica política da organização. Você precisa de alguém que possa guiá-lo e compartilhar conhecimentos obtidos com o tempo. Digamos que você tem o tipo de chefe que não gosta de receber feedback dos funcionários. O que você faz agora? É aqui que entra entender a política e a cultura de sua organização e onde seu mentor pode ser de grande ajuda. Você pode precisar conseguir outra pessoa para falar com sua chefe. Pode ser alguém no mesmo nível, um amigo que você tem na organização, o setor de recursos humanos, se sua reputação for boa e eles jogarem limpo. Ou você pode precisar correr o risco maior de pular níveis para que o chefe dessa pessoa cuide da situação. Tenha em mente que quando você faz isso, provavelmente corta para sempre seu relacionamento com sua chefe. Mas você pode não ter outra escolha. Você está fazendo isso por sua equipe ou pelo benefício geral da organização. Existe uma opção final. Você pode ter de dizer a si mesmo o seguinte: a chefe é difícil. Ela é difícil há muitos anos. Ninguém parece ligar ou está interessado em mudar seu comportamento. Esse pode não ser o melhor lugar para mim, já que minha chefe tem uma grande influência no meu sucesso. Talvez eu precise encontrar uma posição em outro departamento ou em outra organização. O afastamento de pessoas boas. É verdade que muitas empresas tiram proveito de uma piora na economia para pressionar mais seu pessoal, reconhecendo que é mais difícil para as pessoas se demitirem. Há razões para a pouca visão dessa atitude. Primeiro, os melhores profissionais sempre conseguem arranjar outros empregos, por pior que esteja a economia. As pessoas menos talentosas são aquelas que não conseguem. Então, essa atitude mal ajustada da empresa afasta os mais talentosos e retém os menos talentosos. Isso é uma receita de mediocridade. Segundo, em uma economia difícil, apreciar toda a sua equipe, inclusive os gestores muito talentosos, coloca a organização em uma posição mais forte para competir com eficácia. Uma empresa com uma equipe capaz e valiosa sempre vai prevalecer sobre outra, que trata seus funcionários como mera unidade de produção. As perspectivas de longo prazo para esta última não são boas. Uma das maneiras mais certas de acabar afastando pessoas boas de sua empresa é perpetuar um mau gerenciamento. Isso pode parecer óbvio, mas muitos novos gestores mal podem esperar para começar a tratar as pessoas do jeito que foram tratados. Podem ensinar a eles a abordagem gerencial mais humana, mas eles põem em prática o que conhecem. Eles estão ansiosos para que chegue sua vez de distribuir depois de tantos anos de aturar. A lição do chefe difícil é ser o tipo de líder que você gostaria de ter, não continuar com a tradição. Não adote o estilo de gerenciamento que você odeia, nem tire a forra com as pessoas que não tiveram nada a ver com o gerenciamento pouco profissional sobre o qual você sofreu. Se você está trabalhando para um chefe difícil, faça um favor à sociedade e diga que isso termine em mim. O estilo de personalidade de seu gestor. Incontáveis livros e artigos já foram escritos sobre como gerenciar seu chefe. A premissa principal de todos esses textos é a mesma. Se você conhece o estilo de personalidade de seu chefe, vai ser capaz de gerenciar essa pessoa
sabendo do que seu gestor precisa, o que ele quer e como gosta de trabalhar e se comunicar. Se você souber compreender seu estilo, vai ter menos problemas no trabalho. Há 4 tipos básicos de personalidades de gestores. Alguns têm um estilo distinto de personalidade, enquanto outros são uma combinação de 2 ou 3 estilos. Ouça as descrições a seguir e veja se consegue identificar o estilo de seu gestor. Se conseguir, vai ter mais sucesso no trabalho com ele. 1. Os centralizadores. Esses gestores gostam de estar no controle de tudo. Tomam decisões rapidamente e se aferram a essas decisões. São muito organizados e orientados por resultados. Eles são do tipo, faça o que eu digo ou rua. Se eles estiverem praticando tiro, diriam preparar, fogo, apontar. Em oposição ao habitual preparar, apontar e fogo. Se você trabalha com centralizadores, procure ser claro e direto com sua comunicação. Tenha todos os fatos ao alcance e esteja preparado para fazer o que eles dizem. Às vezes, centralizadores projetam uma imagem de gestores inclusivos que delegam poderes e querem incorporar as opiniões de todos os membros da equipe em suas decisões. Com gestores que projetam esse estilo, olhe mais para o resultado do que para o processo. Eles, na verdade, podem ser centralizadores comprometidos depois que você passa pela camada externa de participação. 2. Os metódicos. Esses gestores são do tipo analíticos, que gostam de passar tempo reunindo informação e dados antes de tomar uma decisão. Eles são muito constantes e previsíveis e extremamente preocupados com a precisão. Se estivessem praticando tiro, diriam apontar, apontar, apontar. Eles odeiam tomar decisões e estão sempre procurando mais informação ou informação diferente. Se você trabalha para metódicos, seja paciente. Entenda que eles estão tentando tomar a melhor decisão com base em todos os dados. Quando você der sua opinião ou sua sugestão, assegure-se de tê-la analisado cuidadosamente e de poder explicar a eles seu raciocínio e sua lógica. 3. Os motivadores. É divertido conviver com esses chefes. Eles são carismáticos e parecem ter bom relacionamento com todo mundo na organização. Têm muita energia, criatividade e um espírito competitivo. Entretanto, frequentemente falam mais que o necessário. Gostam de começar coisas. Completá-las, porém, é outra história. Se tivessem praticado tiros, diriam falar, falar, falar. Eles simplesmente adoram conversar e se divertir. E às vezes o trabalho fica em segundo plano. Quando se comunicar com motivadores, procure conversar bastante. Pergunte a eles como foi o fim de semana, como estão os filhos e por aí vai. Antes de chegarem aos negócios, eles precisam socializar. 4. Os altruístas. Você provavelmente tem um ambiente de trabalho relaxado e descontraído se seu supervisor é um altruísta. Altruístas têm um sentido forte de dedicação. São membros leais de equipes, pacientes, simpáticos, compreensivos, confiáveis e excelentes para manter o ritmo. Seu calcanhar de Aquiles é que eles evitam conflitos e não gostam de mudanças. Eles favorecem o status quo. Eles também podem se preocupar mais como estão as pessoas do que com o andamento do trabalho. Se eles tivessem praticado tiro, diriam preparar, preparar, preparar. Eles estão sempre presentes para você. As necessidades dos outros vêm antes de suas próprias. Quando trabalhar com altruístas, ponha seu chapéu de sentimentos e trabalho em equipe. Você vai precisar dele. As preferências de seus supervisores. Sua vida no trabalho vai ser mais fácil e mais agradável se você estiver atento às preferências de sua supervisora. Como, por exemplo,
Se ela tende a focar o quadro geral e tem pouca tolerância com detalhes, você vai frustrar a si mesmo e a ela se insistir em discutir minúcias. Da mesma forma, se sua supervisora for orientada pelos detalhes, você vai precisar estar preparado para fornecer informações minuciosas quando estiver trabalhando com ela. Do contrário, provavelmente ela vai pedir para que você volte com mais informação, e você vai correr o risco de ser visto como mal preparado. Aqui estão 4 aspectos importantes das preferências de sua supervisora, aos quais você precisa estar atento. 1. Como ela processa informação. 2. O nível de detalhamento preferido pela sua supervisora. 3. Seu nível de imediatismo, o que significa o quanto ela se preocupa em ter toda a informação mais recente imediatamente, ou se prefere que novas informações sejam apresentadas após serem completadas. 4. Os tópicos que interessam a ela e os tópicos pelos quais ela tem pouco interesse. Depois de pensar nas preferências de seu supervisor, agora seu interesse será mantê-las em mente quando estiver interagindo com ele. Não limite esse processo a seu supervisor direto. Provavelmente há outras pessoas em sua organização com quem você precisa trabalhar com sucesso. Faça a si mesmo as mesmas perguntas sobre elas e adapte seus métodos de acordo com isso. Ao fazer isso, você será visto como interessado, eficiente e eficaz. Agora está na hora de irmos para o capítulo 8, a escolha de um estilo gerencial próprio. Agradeço a você que ficou comigo até o final desse podcast. Compartilhe com quem você acha que esse conteúdo seria interessante. Dê seu apoio ao podcast Gestão Empresarial para eu trazer mais e mais conteúdos interessantes na área de administração. Obrigada e até a próxima!